Shalom a todos, Boker Tov, Tzaharaim Tovim, Erev Tov, Laila Tov, dependendo do horário que você for assistir ao vídeo. Uma lição a cada dia, do Rafetz Haim, é uma compilação do senhor Shimon Filkman e Yitzhak Berkovitz. Às vezes eu não falo, né? A fonte é essa. Esse aqui é o livro que nós estamos estudando, uma lição a cada dia, de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon. E quando fizermos Shmirat Lashon, que este Shmirat Lashon, ou seja, que guardar esta língua, não é no bolso ali, ou guardar a língua dentro da boca e fechar ali com um zíper, seja de qualidade, um Shmirat Lashon qualitativo. Senão nós ficamos entendendo que não podemos fazer Lashon Hara, maledicência, e tudo vira maledicência, tudo vira Lashon Hara, não podemos sequer comentar nada. Então nós estamos aqui treinando para entender quando isto é maléfico e quando isto é necessário, quando é necessário que nós falemos. Não é? Quando nós estamos falando de alguém que é perverso, quando nós estamos para alertar alguém, ou quando o nosso intuito, ele não só tem o objetivo de mudar o resultado, mas ele tem a possibilidade de mudar o resultado. Porque às vezes realmente é tudo muito verdade, é tudo muito bom, nós estamos alertando alguém, mas não vamos mudar o resultado, não vamos ajudar em nada. Não existe um lucro esotérico aqui, nem mesmo no relacionamento. Intervivos. Então, hoje, dia 112, de não fazermos Lashon Hara, fazermos Shmirat Lashon, diz respeito ao dia 22 de Tevet do primeiro ciclo e 23 de Tammuz do segundo ciclo. Vou ler a máxima do dia. Condiciona-te a tolerar a angústia e perdoa os insultos. A máxima já é difícil, né? Aqui a máxima já é difícil. Mas nós vamos abordar esta máxima lá na segunda parte, não é? Do vídeo. Primeiro nós vamos falar de boatos, tá? A parte do Lashon Hara. Depois, no Sefer Shmirat Lashon, que é a parte direita aqui, a página direita do livro, para quem tem o livro, a qualidade da aceitação. E nós vamos entender, sempre dá para relacionar um com o outro, né? Uma página com a outra, porque tudo diz respeito ao dia 112. Então nós vamos ter uma regra, um treinamento, uma base sólida aqui para não fazermos o Lashon Hara e algum estudo ou é filosófico ou tem ideias mesmo de como fazer esse Shmirat Lashon com alguma analogia ou com alguma história, geralmente é assim. Eu quero lembrar que vocês onde é que nós estamos. Onde é que nós estamos, para eu não me perder. Não me perder aqui, nós estamos na sessão 3, e nem vocês perderam. Nós estamos na sessão 3, onde diz respeito a dando ouvidos ao Lashon Hara. Lembram? Então, nós já falamos o que é falar, nós já falamos o que na parte de ouvir. Aqui quando a gente diz que é dando ouvidos, é quando nós escutamos, quando é que nós devemos escutar, quando nós não devemos sequer escutar. Não é? E se nós formos escutar, o que é que nós temos que fazer com isso que nós escutamos? A primeira parte dizia respeito a proibições e diretrizes, onde ele nos direcionou o que é proibido, no sentido de dar ouvidos ao Lashon Hara, e quais são as diretrizes que nós devemos tomar. Ele explicou tudo na primeira parte. Na segunda parte, foi aquela escuta construtiva. Então, já deu a proibição, já disse qual era a proibição, já deu as diretrizes. Agora, o que é uma escuta construtiva? Quando você escuta alguma coisa, opa, isso aí eu vou ter que prestar atenção porque é importante, não é? A grosso modo, eu vou ter que escutar esta fofoca aqui, porque esta fofoca, ela é importante, pode ser perigoso, pode ser, enfim, precisamos e ela é construtiva. Na terceira parte, que é a que nós estamos, é acreditando em Lashon Hara. Não é? Aqui os perigos de acreditar em Lashon Hara, quando é que nós podemos acreditar, quando é que nós podemos dar uma chance aqui à dúvida e tudo mais. Nós estamos então no dia 112, deixa eu ver se aqui é 112 boatos. Vamos começar, eu vou ler e nós vamos entender aqui o que é que nós podemos tirar de bom deste dia. Vou tomar a água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, shekon yeh bidvaro. Estou com a garrafinha aqui, mas eu inventei de pintar a boca e vai sujar tudo a garrafinha e a garrafinha vai ter que ir pro lixo, né? Às vezes eu dou uma economizada e reponho uma aguinha mineral na garrafinha, mas não vai dar. Porque eu inventei de pintar a boca. Eu vou ler de novo a máxima porque ela é bem importante
e a gente nem precisa ler o que ele vai trazer para já achar um monte de lugares onde nós podemos encaixar. Condiciona-te a tolerar a angústia e perdoa os insultos. A angústia aperta a gente. A angústia de falar, a angústia de problemas, a angústia de algumas coisas que estão nos incomodando. A angústia não é simplesmente estou angustiado, estou com algumas sensações que algo vai acontecer, aquele elevador dentro de nós. A angústia não é só isso. A angústia é várias coisas. Até quando nós escutamos alguma coisa e ficamos angustiados com o que nós escutamos, não sabemos se devemos levar adiante, se devemos repreender a pessoa, se devemos acreditar. Afinal de contas, a sessão é dando ouvidos ao Lashon Hara. Então a angústia, ela nos sufoca, ela nos aperta e ela nos deprime. Não é? É tudo para dentro e isso é uma coisa ruim, é difícil. Quando ele fala, condiciona-te a tolerar a angústia, seja ela qual for, independente do texto que nós vamos ler, nos condicionar a tolerar faz com que nós saibamos ali, percebamos que tudo é passageiro até a angústia. Então a gente se condiciona a tolerar aquele momento, porque ele vai passar. E adiante ele diz, e perdoa os insultos. A tolerância e os insultos têm tudo a ver. Tolerar é perdoar os insultos e tolerar a angústia que às vezes advém desses insultos, de você não se defender, de você não falar nada, enfim. É uma questão de tolerância também, é uma questão de condicionamento. Como é que nós fazemos para nos condicionar? Então aqui eu trouxe alguma coisa falando isso bem para os nossos dias de hoje, mas nós vamos entrar no texto e ver aqui o que o Hafetz Haim quis dizer com o subtítulo ou o título do dia 112 de não fazermos Lashon Hara no Sefer Hafetz Haim, boatos. Já falamos de boatos antes aqui, né? Várias vezes. O que mais tem é boato, não é? O boato não quer dizer que boato não seja uma verdade, tá? Não é uma mentira só contada, mas é um boato que fica se estendendo. Boato, que vem de boca em boca e ouvido, de boca em ouvido, não é? E mídia, e isso e aquilo. E como é maléfico, não é? Os boatos. Que bom que não existisse nem os verdadeiros. Boato nenhum. Aí você não tem o trabalho nem de ficar lá tentando ver se aquilo é verídico ou não é, tentando ver se você pode ajudar ou não é. Se ninguém fizesse boato, se ninguém soltasse coisas aí no ar para nos prender nessa rede que nos escurece, que nos angustia, se não tivesse nada disso era bem melhor, não é? Como tem, nós estamos aqui treinando. A Halahá permite que certos boatos sejam acolhidos, mas eles nunca devem ser aceitos como um fato. Nós já entendemos isso. Então, porque nós não sabemos se ele é verdadeiro ou não, mas em alguns momentos a Halahá permite, a Halahá que é a lei, né, judaica, mas no nosso dia a dia. Então, em alguns momentos da nossa vida, é permitido, nós podemos nos permitir acolher aquele boato. Isso não significa sair falando, isso não significa acreditar nele, isso não significa que ele seja um fato. Um fato de fato verídico, não significa. Então, é importante notar as qualificações alárricas que distinguem um boato que pode ter alguma credibilidade daquele que é mero assassinato de caráter. Por que assassinato de caráter? Porque quando você faz um boato e você denigre, você prejudica, deprecia alguém, alguma coisa ali e tal, ao mesmo tempo você assassina o seu próprio caráter. Lembrem que nós usamos muito aqui a palavra inventada por mim mesma de flecha bumerangue. Tudo que sai da boca vai como uma flecha. A gente nem sabe onde é que vai acertar. Pode acertar na parede, ricochetear em nós, pode acertar em todo mundo, enfim. Mas as palavras elas não voltam para a nossa boca. Elas já causaram ali algum grau de mal, algum grau de gravidade mesmo, algum grau de maledicência, mas ela volta, se não hoje, amanhã, se não amanhã, algum dia, se não sei lá, como um bumerangue. E o bumerangue é certeiro, você joga, ele volta para você. Então, como flecha bumerangue, a gente vê aqui
Como ele diz, é importante notar as qualificações alárricas que distinguem um boato, que pode ter alguma credibilidade daquele que é mero assassinato de caráter, não é? Por quê? Porque esse bumerangue que volta até assassina, né? Pega direto na jugular aqui. E você é assassinato, o seu caráter se vai, não é? Quem é você? Um boateiro aí? Uma pessoa que fica acolhendo boatos e dizendo que são verdadeiros, passando adiante e causando corrosão na sociedade, corrosão na família, corrosão na humanidade, não é? Bom, caso se saiba que a pessoa tem inimigos na comunidade, que muito provavelmente são a fonte do boato, não é? Olha só, você sabe que a pessoa tem inimigos na comunidade, e aqui ele diz que muito provavelmente são a fonte do boato. Este não pode ser considerado legítimo em absoluto, porque não é só porque a pessoa não gosta do outro lá que vai falar mal dele e tudo mais que isso seja verdadeiro, não é? Olha aqui, que até a tolerância cabe aqui, discernimento e discernimento. Um mestre muito querido pela minha pessoa sempre diz: discernimento não se encontra na farmácia, nem no supermercado, nem em lugar nenhum não se compra. Nós precisamos desenvolver Da'at em nós, aquela sefirá que fica, não é? 1, 2, 3. Aquela que junta ali a inteligência com o poder da fala, quando nós temos discernimento. Mesmo que todas as comunidades tenham uma opinião favorável da pessoa, o boato teria de circular por toda a comunidade durante 1 dia e meio, sem perder sua força antes de ser levado a sério. Isso aqui, no entendimento judaico, no estudo judaico, é muito interessante, né? Ele deixa muito claro aqui que, olha só, mesmo que todos na comunidade tenham uma opinião favorável da pessoa, então todos na comunidade, vamos falar de comunidade, tem uma ideia ali favorável, mas veio aquele boato. Então, esse boato teria de circular por toda a comunidade durante 1 dia e meio. Isso é muito interessante, durante 1 dia e meio. Se isso durar durante 1 dia e meio, então, é como quando a gente fala assim, onde há fumaça, há fogo, não é? Mas às vezes a fumaça, ela é o final do fogo, não é? Aquela brasa ali que ficou esfumaçando, aquela lenha que estava umedecida, é só uma fumaça, o fogo não vai acontecer. Mas às vezes, aquela fumacinha, você dá uma mexida ali, não é? Nas madeiras ali que estão pegando fogo e o fogo vem. Então nós precisamos dar 1 dia e meio. E eu acho isso extremamente interessante. Nos dias de hoje, nós vemos os boatos assim como as fake news, né? Palavrite, expressão ruim, mas enfim, elas durarem um certo tempo, terem muitos que vão lá e dão like, seguidores, sei lá, aquele telefone sem fio, não é? Aquele avaquilachonará, aquela poeirinha que fica por um tempo, não é 1 dia e meio, infelizmente, mais do que isso, mas nós percebemos que some, para de ser falado, até aparecer uma novidade, né? O ser humano fica ali bem louco, por isso aí aparece uma novidade. Eu vou dar um exemplo aqui, muito triste, que não é de Lachonará, mas ele como diz aqui, de 1 dia e meio. Quero só dar um exemplo de como o ser humano nós temos, na maioria de nós, não nós que estamos treinando, na verdade aqueles que não treinam, aquela tendência de escutar aquilo, de corroborar aquilo quando nós compartilhamos uma coisa ruim e aquilo fica. De repente, como nós esquecemos rápido das coisas e precisamos sempre estar colocando coisas dentro daquele vaso que não tem fundo, né? O vaso da insatisfação, nós queremos uma novidade. O prazer temporário, rápido aqui, o prazer pela fofoca, pela coisa ruim. Nós vimos há um tempo atrás as pessoas comentando muito sobre os bebês reborn. Isso não é novo, isso é antigo, não é? Isso é muito antigo, mas de repente isso veio e aflorou. Então começou uma epidemia, uma pandemia enlouquecida das pessoas angariando lugar em fila de SUS, por exemplo, para tratar de uma boneca, colocando em escolinha.
É isso, eu preciso aqui desenhar que isto é uma loucura coletiva, maléfica, difícil de entender, difícil de compreender como é que uma pessoa chega nesse estado doido de gastar um monte de dinheiro, de investir, sei lá, para uma boneca. Porque é uma boneca, não é, gente? Um bebê reborn. Você dedicar o seu amor, o seu tempo, se dedicar por inteiro para uma boneca. E nada contra quem tem lá uma boneca com cara de bebê em casa, que bonitinha que são, não é? São feitas de silicone, parece um bebê de verdade, não é? Mas é uma boneca, não é um bebê. O povo enlouqueceu saindo com carrinho. Imagina você chegar na fila do SUS, que já é difícil, não é? Você chegar e ter na sua frente alguém que quer ser atendido e é uma boneca. Essas coisas ficaram arrodeando na internet. Eu fiquei apavorada com isso. Mas, enfim, quem aí não dorme com algum ursinho, não é? Eu tenho um leãozinho bem maravilhoso chamado Léo, que dorme lá na cama comigo. Bom, que é de pelúcia. Quando todo mundo começou a comentar, todo mundo quis ter não só seguidores, mas aplausos e colocar a sua palavra, até a coisa rodando, né? Todo mundo quis falar. Vocês percebam que é assim. Então um fala, outro também fala, aquele outro também fala e todo mundo recebe like. É tudo um prazer transitório, rápido, temporário, maléfico aqui. Quando de repente se viu que, oi, hello, não dá para colocar um bebê reborn na fila do SUS. Não dá para ficar gastando em... Vamos comprar então vacinas para vacinar os bebês. Vamos então deixar que uma mãe que está com um bebê dentro de um ônibus se sente no nosso lugar porque ela tem uma boneca. Essa infantilização, não é, do adulto, né? A gente tem lá a playlist dos 13 aos 60. Essa confusão aqui, ela foi abafada, né? Ela virou uma fumaça que se apaga e ficam aqueles que já eram mais raiz, que já tinham os reborn desde antes, por o caso dos adultos, então agora usarem chupeta, né? Buco, minha filha chamava de buco, o bico, a chupeta na boca. Então eu vou chegar aqui para fazer um vídeo aqui para vocês com um bico na boca, com uma chupeta. Eu vou ficar chupando aquela chupeta porque eu quero, porque eu acho que é legal, porque aquilo me acalma e tudo mais, em público, não tem nem que ser não em público, mas eu vou dizer e vou querer normalizar, como tantas outras coisas que nós estamos normalizando nos dias de hoje. Quando uma coisa, aquela foi abafada do reborn, veio isso. Então todo mundo estava falando disso. De repente, esse assunto já ficou, eu quero preencher este vaso vazio da minha insatisfação aqui no mundo, da minha inclusão, do meu sei lá o que, do meu desejo que as coisas sejam mais... Não sei nem se o nome é democrático, eu nem sei qual é o nome disso, essa loucura aí psiquiátrica. Então agora é isso. De repente isso também acabou ficando meio abafado, não sei o que, aí nós tivemos aquela denúncia sobre adultização, não é? Daquele rapaz, que eu não vou falar o nome porque eu não tenho intenção de angariar pessoas por conta de usar os outros, e ele vem e traz uma reportagem, um estudo profundo, demorado, minucioso. Nós sabemos como é difícil fazer essas coisas, não é? Ele traz todo um problema que parece que está embaixo do tapete, não é? Sobre adultização, e nós vemos o contrário, aquele adulto fazendo com que a criança vire um adulto, mas de maneiras promíscua, expondo o seu corpo, seu dia a dia, rebolando e dança aqui, uma prostituição virtual, que nós sabemos que é regada com algumas coisinhas que deixam a cabeça um pouco, não é? Algumas droguitas e tudo mais. Então o foco foi todo para isso. Eu quis dar esse exemplo porque não tem a ver aqui com o Lachonará, mas é um exemplo muito importante de como nós precisamos primeiro dar tempo àquela notícia, àquela coisa, principalmente quando ela é muito séria, para nós aí então pegarmos este boato ou este assunto, nesse caso, esta notícia, essa informação, e transformarmos isso num conhecimento sobre aquilo. O que está acontecendo com esses adultos que estão querendo ser bebê, e com essas mulheres e homens que querem preencher um vazio com um filho que
que é um filho de plástico, de silicone. O que está acontecendo com essas crianças que são levadas a continuar sendo subjugadas por adultos, não é, na adultização? Então, nós precisamos esperar essas informações virarem conhecimento para que nós tiremos dali uma sabedoria sobre o assunto. Porque nós sabemos que o processo é esse: informação, conhecimento da informação e sabedoria sobre isso que nós acabamos de conhecer, não é? Então, quando eles dizem aqui 1 dia e meio, é muito interessante. Então, 1 dia e meio não pode perder a força antes de ser levado a sério. Se ficou 1 dia e meio, se relacionará esta fofoca, este boato dentro da comunidade, nós temos que dar atenção para isso. Opa, ali pode ter alguma verdade e nós vamos ter que dar atenção. Isso serve nas comunidades, isso serve comunidades todas, tá? Porque não faz muito tempo, faz pouco tempo, mas eu estou aqui aos pouquinhos dizendo de maneira carinhosa para vocês: saia da nomenclatura. Não é? O nosso canal é um canal nos caminhos da Torá, e nos caminhos da Torá pode estar qualquer um. Entende? Então nós somos Bnei Noah porque nós seguimos as 7 leis, mas antes de sermos Bnei Noah, nós somos humanos iguais a todo mundo. Então aqui é tudo igual. Essa é a parte que eu posso trazer para vocês de igualdade. Nós estamos nos caminhos da Torá e não nos caminhos dessa ou daquela religião, embora todo o nosso estudo seja voltado, seja vinculado, seja um seguidor dos ensinamentos judaicos. Então, saia da nomenclatura Bnei Noah e entenda na sua comunidade, na sua família, no seu grupo de estudo, em todos os âmbitos. Nós precisamos saber parar, sentar, tolerar e entender se aquilo lá é ou não é verdadeiro. Se perdura, pode ser que seja, então vamos dar atenção. É como quando a gente diz o que tem e o que não tem valor. O que tem valor é o que dura, o que não tem valor não dura nada. Quando um boato parece ter validade, a Halahá permite que ele crie dúvidas sobre a condição da pessoa envolvida. Por exemplo, quando o relato é sobre a condição de um Cohen ou questões semelhantes de linhagem. É um livro judaico, é um livro para judeus, mas é um livro que nos ensina que quando nós estamos vendo, e novamente a gente cai na mídia ou nas propagandas ou nos convites das pessoas, alguns líderes religiosos, não é? E não vamos falar de seitas aqui, por favor, mas líderes religiosos, pessoas às quais nós confiamos, sacerdotes, não é? Nós temos o Cohen aqui como o sacerdote dentro do judaísmo. Nós temos aquelas pessoas que têm muito respeito pelos monges budistas, pelos Dalai Lama, pelos não sei o que. Não interessa aqui, nós respeitamos todo mundo. Imagine que você está lá e vê aquela pessoa que você segue, aquela pessoa que você acredita nos ensinamentos que não são judaicos. Eu vou dar um exemplo para que vocês entendam bem do que nós estamos falando. E ela é uma pessoa que ela é um monge, é um não sei o que, e de repente esta pessoa faz propaganda de uma cerveja. Então você está lá, segue aquele rabino, é muito importante na sua vida, e de repente você encontra ele fora dos momentos onde ele está ensinando, fazendo exatamente o contrário, sendo um iníquo, às vezes até um perverso ou promíscuo. Então, quando a fofoca, o boato vem de um líder religioso, da sua vertente lá, mas aqui, vamos puxar o assado para nós, de um rabino importante, de um sábio que você confia, e o boato vem dele, a Halahá diz 1 dia e meio aqui, tem que correr a comunidade inteira para que isso continue. Vá pesquisar. Nos dias de hoje, esse 1 dia e meio do Hafetz Haim virou 1 ano, virou 5 meses. Vai lá, pesquisa, não abandona o rabino, mas dá uma olhadinha, presta atenção, vê se isso continua. Quem está falando sobre este boato, não é? Vamos nos precaver, vamos nos blindar aqui de uma cegueira. Porque quando nós estamos muito envolvidos numa religião, não é? E não existe maior religião do que a busca pela verdade, não é? A palavra religião já é um problema, porque ela nos limita a dogmas. E nós queremos a nossa cabeça aberta, nós queremos pensar
Então nós estamos muito envolvidos, gostando muito, confundindo metáforas com coisas literais. Muitos dos rabinos não vêm e nos explicam, até porque não é para todo mundo o momento de entender. Então você fica achando que aquilo é bem assim, que aquilo é bem assado. Existem muitas metáforas, ele não te conta. De repente você acaba se envolvendo demais, acreditando muito e endeusando a pessoa. Você acaba dentro de uma religião monoteísta, fazendo uma idolatria dentro da própria religião monoteísta. Então você que é um rabino, você vai olhar para ele, vai tentar entender, vai pesquisar, vai esperar. Aqui nós temos que ter paciência, esperar o movimento, não atacar a pessoa, porque aqui nós não estamos falando de uma pessoa comum, nós estamos falando de uma pessoa comum que estudou, que se habilitou para ajudar os outros sobre as escrituras sagradas, sobre a tradição judaica, sobre o modus vivendi. Então você confia, é uma pessoa que ficou incomum aqui, é para ela que você vai pedir conselhos, é ela que você está seguindo a conduta, a ética, está te passando ensinamentos, e de repente é uma pessoa que não vale nada. E aí você está ali, e nós precisamos sair disso. Nós realmente precisamos sair disso, tá, gente? Sabemos que precisamos. Nós precisamos olhar para o outro que sabe mais do que nós e aprender com ele. Nós não podemos olhar para o outro e dizer você é melhor, maior e sei lá, não é feito de carne e osso, então eu te idolatro, eu te venero, porque nós caímos na idolatria. Nós caímos na idolatria e nem percebemos. Se o rabino chega para você e diz faça isso, faça aquilo, faça aquele outro, porque é o que está escrito, você obedece ipsis literis o que ele diz, você está idolatrando ele. E ele é tão culpado quanto você ou mais, porque ele tem conhecimento de que isto é idolatria. E ele fica corroborando aquilo e fica se enfatizando. Então vamos ter cuidado, porque às vezes a fofoca, ou às vezes aquela maledicência sobre este sacerdote, sobre das outras coisas aí, talvez seja uma mentira. E a maioria das vezes é uma mentira, porque nós temos rabinos maravilhosos. Então vamos proteger aqui, vamos cercar aqui não só a Torá, vamos cercar aqui aqueles que estão somente para nos ajudar, não é? E vamos também tocar o terror se ele estiver nos atrapalhando, ok? Vamos tocar o terror se ele for um falso rabino. É como o falso guru, é o falso rabino, é o falso mestre, é o falso monge, é o falso isso, não é? É o falso moré. Vamos prestar atenção. Nós estamos aqui só para aprender mesmo, não é? E ensinar aos outros a ver como é que se faz para não cair na rede. Por isso nós estamos estudando. A triste realidade é que raramente um boato é algo mais do que um lachonará em grande escala. Olha só, então como eu disse, muito provavelmente seja falso o boato, mas ele é um boato em grande escala, é um lachonará em grande escala, e isso prejudica muito, prejudica o trabalho daquele rabino que é decente, que é idôneo. Mesmo quando a Halahá concede a um boato algum grau de validade, ele não pode ser aceito como um fato. Então, esse aqui foi o lachonará. Nós vamos ler agora a qualidade da aceitação, que vai dizer respeito, nós vamos conseguir encaixar a máxima do dia. Deu para entender aqui essa parte do lachonará? Deu para entender que quando nós estamos muito envolvidos numa religião ou numa comunidade de estudos, até mesmo filosóficos, científicos, nós estamos muito envolvidos. Existe um emocional trabalhando ali. É o intelectual com o emocional, com o físico, com o sensorial. Somos nós inteiros e nós nos apaixonamos pela causa, pelo assunto, pela escritura, por tudo isso, e nós acabamos nos cegando, né? Em vez de tirarmos os véus, que é para isso que nós estamos aqui no mundo, tirar os véus, para poder enxergar Deus que se ocultou. Mas são só véus, nós temos que tirar essas cascas. Em vez de nós tirarmos, nós acabamos colocando uma a mais uma casca na cebola, mais um véu mais um véu na nossa cara, nos nossos olhos. Então nós não queremos isso. Não é fácil. Eu quero saber se vocês entenderam. Por favor, comentem aqui embaixo se vocês entenderam o que eu quero dizer com nós não idolatrarmos
pessoas, mas nós também não apedrejarmos pessoas, principalmente quando eles são sacerdotes, quando eles são aqueles que nos guiam, que nos aconselham, que nos ensinam, que nos passam o ensinamento, que eles sabem mais porque eles estão mais tempo. Sabe que o diabo se diz assim, o diabo não é diabo perigoso porque ele é o diabo, mas porque ele é velho. É que ele está aí há muito tempo, não é? Ele está aí há muito tempo. Então nós precisamos ter esse discernimento e dar um tempo ali, não é? Porque a maioria das vezes esses boatos não passam de boatos, de um lachonará em larga escala. Não é fácil, não é? A gente fica pensando do que é que nós temos que nos defender dos outros, das coisas, dos perigos. Nós temos que nos defender de nós mesmos, não é? Nós temos que nos defender da ilusão que nós mesmos criamos sobre nós e sobre as pessoas. A ilusão para preencher também esse vaso que não tem fundo. Talvez não seja insatisfação aqui, mas quando nós nos cegamos, porque estamos dentro de uma religião e nós ficamos cegos no sentido de é só isso e não existe nada mais, e este é o certo e não existe nem possibilidade de existir outras maneiras. Quando nós fazemos isso, não é exatamente uma insatisfação, mas é uma ignorância. E todo o sofrimento, toda a causa do sofrimento é a ignorância. Bom, ignorância aqui no sentido de ignorar o assunto, não de ser burro. A qualidade da aceitação. Em nosso esforço para desenvolvermos a qualidade de Shmirat Lashon, lembram? É o silêncio qualitativo, não quantitativo. Devemos colocar grande ênfase em reagir a qualquer situação com savlamut, tá? Savlanut, eu tô de óculos quase não enxergo. Ou seja, sermos tolerantes contra qualquer negatividade que nos seja dirigida. Olha só, que já é um pouco diferente, diz respeito a máxima do dia, uma lição a cada dia, uma lição para o dia de hoje, o mesmo dia que você vê sobre boatos, para e não leva isso como um fato, você também vai aprender devemos colocar grande ênfase em reagir a qualquer situação com tolerância, entendeu? Porque sermos tolerantes contra qualquer negatividade que nos seja dirigida, seja negatividade dirigida, seja um insulto, seja uma ofensa, seja você, por exemplo, aquela pessoa, aquele Cohen, aquela pessoa que está sendo atacada aqui da parte do Lachonará. Então tem que ser tolerante este insulto que te fizeram, que nos fazem de vez em quando. Às vezes é mais do que de vez em quando. Nas palavras do avó de Rabi Natan, está escrito: condiciona-te a tolerar a angústia e perdoa o insulto. Vamos dizer que você seja, lá do Lachonará, aquela pessoa que foi insultada com a maledicência e você ficou angustiado porque não era verdade. Olha que angústia é essa. Então nós falamos antes da angústia de falar aquilo que está aqui, daquilo que você precisa dizer sobre alguém, mas aqui a angústia de você ser insultado não é criticado a palavra, e realmente ser a vítima de um lachonará tão importante em larga escala, por exemplo, a angústia que te dá até que tudo se resolva, até que este um dia e meio passe e as pessoas percebam que você era inocente. Que angústia você vive, que angústia nós sentimos. O ser humano tem que ser mais gentil, um mais gentil do que o outro e gentis entre si, não é? Olha que competição boa, quem é mais gentil? Todo mundo gosta de competir, né? Eu vou competir sobre isso, sobre aquilo, eu sou melhor, eu sou mais alta, eu sou mais baixa, eu sou mais inteligente. Vamos competir, quem é mais gentil? Eu ou você? Olha só, todo mundo vai ser bem gentil um com o outro, não é mesmo? Através desse aprimoramento do caráter, a qualidade de Shmirat Lashon pode ser atingida facilmente. Você consegue, não é mesmo, fazer um Shmirat Lashon ali, uma qualidade, um silêncio quantitativo. Quando você consegue ser tolerante com relação a um insulto e uma fofoca sobre você mesmo, por exemplo.
Pelo contrário, a pessoa sem Savlanut, aqui, eu tenho que tirar o óculos, aqui Savlanut é a pessoa que não tem tolerância, tá? Estará sempre angustiada pela necessidade de contar as más ações que os outros fizeram a ela. Então, estou lá fofocando, olha quantos enfoques ele dá aqui. Estou lá fofocando sobre mim, eu estou angustiada e não aguento o momento de poder desmascarar todo mundo. Derrubar todo mundo do cavalo. Dizer quem é que falou aquilo para mim, não é? Às vezes, ela prevalecerá nessa luta. E olha a angústia, deprimida, triste, né? Outras vezes, ela falhará. Um Savlan é capaz, que é um tolerante, tá? É capaz de suportar os insultos em silêncio. Ele diz a si mesmo que tudo o que está acontecendo é uma expressão da vontade divina. Lá quando Davi, na história, né, sofreu lá uns probleminhas por conta de um lashon hará que ele mesmo fez, não é? De um entendimento errôneo ali, de uma atitude precipitada, e ele disse, não tem problema, quando jogaram pedra nele, não tem problema, provavelmente, muito certo, provavelmente não, é certo que isto é divino, quer me trazer não só uma mensagem, ou mais, eu tenho a ver com isso, então eu vou tolerar este acontecimento e vou aceitar, porque eu sou tolerante, não sou ignorante. Bom, então essa pessoa diz a si mesmo que tudo o que está acontecendo é uma expressão da vontade divina e que na realidade os seus próprios pecados são as verdadeiras causas do seu constrangimento. Aqui ele fala, para a gente pular lá para o dia 105, eu só vou ler o título. E o dia 105 era sobre a insensatez da vingança, tá? Primeiro era sobre o não observante e a insensatez da vingança. Eu vou colocar na tela final o vídeo 105 se você não assistiu, porque ele remete para lá, para o 105, quando ele fala que na realidade os seus próprios pecados são as verdadeiras causas do seu constrangimento. Nós podemos entender aqui e adiantar, porque nós já estudamos aqui, já estamos no 112, aquela expressão de medá keneged medá, medida por medida. Então, são os nossos próprios erros no alvo, os nossos próprios equívocos, que a religião chama de pecado, que podem trazer alguma consequência para nós e que trazem. Eu não vou chamar de Deus aqui, senão vocês vão interpretar errado. Esse aviso, não é? De que talvez o que está acontecendo seja uma consequência, seja um produto da nossa própria fabricação. Esse aviso, essa percepção está localizada no nosso intelecto, não é? Que se chama consciência. É a nossa consciência que nos traz isso. Nós sabemos que a alma divina, metaforicamente falando, está no nosso intelecto, não é? Está na nossa consciência, ela é que é divina e que nós temos que subjugar aquilo que está no nosso corpo físico para que, não é? Para que o coração não haja de forma emocional. Então nós sabemos que primeiro o intelecto precisa desmembrar aquilo ali tudo para depois nós levarmos para o coração. Então quando ele fala aqui sobre essa percepção de que provavelmente seja um resultado de uma ação nossa, não é? Medá keneged medá. Nós temos méritos, é causa e consequência. E é a nossa consciência que nos dá esse estalo, não é? Dessa percepção. Quando aceitamos a desgraça dessa forma, totalmente e com sinceridade, Hashem certamente eleva a nossa estatura neste mundo e no próximo. Vamos lembrar que o Hafetz Haim era um rabino fofinho. Não vamos nunca esquecer do fato dele ter uma roupa física mesmo, branquinha, sempre limpa, na sua maleta, onde quer que ele fosse. Não que ele achasse que quando Deus chamasse ele, ele fosse falecer, ele tinha que estar com aquela roupa. Isto é simbolismo, mas ele fazia isso. Então ele vestia o seu corpo físico, mas entendendo que isto é interno, a nossa pureza, ele trabalhando não fazer lashon hará.
trabalhando não fazer lashon hará e fazer shmirat lashon, mas as suas roupas de dentro, então, a sua vestimenta de fora estão limpas, alvas, né? Guardadas na maleta que ele levava junto. Então, quando ele diz aceitamos a desgraça, não é passivamente, ok? Isso aqui que está é uma desgraceira que está me acontecendo porque a minha vida não vale nada, porque eu não valeu nada, porque tudo é assim, porque eu devo merecer, porque Deus não me ama, ou eu fiz muita coisa errada mesmo na outra vida para estar merecendo isso. Ou quando a gente diz assim, o que é que eu fiz para Deus para merecer isso? Não é esta parte chorosa, vitimista e passiva de aceitar a desgraça. É de tolerar, é de saber o que é o Shmirat Lashon, o que é o silêncio qualitativo para as abóboras se ajeitarem, para você não reagir a alguma coisa que você ainda nem sabe se é daquele jeito, ou não reagir nunca a um insulto. Quando alguém te insulta, quem responde, não é? Quem te insultou é Yetzer Hará daquela pessoa. E quando você responde ao teu Yetzer Hará, quando nós nos damos por conta, eles estão brigando por nós nem sabemos quem somos nós aqui no andar dos cavalos, no andar da carruagem. Então senta, espera, tolera. Vamos ter discernimento. A desgraceira aqui, tolerar a desgraça, não é aceitar passivamente o mal que alguém te fez. Não, é entender que talvez seja uma consequência de algum ato teu, vamos consertar. Mas o conserto, o tikkun, não é atacando o outro, isso é meio óbvio. Quando a gente fala nas guerras, por exemplo, e a gente diz este tem razão, que ele não tem razão, e não sei mais quem tem razão, e começa a buscar todo tipo de justificativa, e elas vão existir porque existem brigas por conta política, por conta territorial, por conta de economia, né? O ser humano dá um jeito e arranja uma guerra, não é? Ou por fanatismo, ou por loucura mesmo, ou por maldade, não é? Ou por terrorismo mesmo, nós vemos essas coisas. Mas o ideal, esse shalom que a gente diz, que não é simplesmente ausência de guerra, não é? A gente fala isso, a gente vive isso porque não pode simplesmente chegar ainda, nós estamos no caminho, no shalom completamente, no shalom que diz respeito a Hashem, né? Um dos nomes de Deus. Então nós vamos entender que sim, toda, em absoluto forma de guerra, tá? Ela é um retrocesso. Ela é um retrocesso na nossa evolução como pessoas, como nações, como família, não é? E como almas. Se nós viemos aqui para um dia voltarmos ao Criador, ou seja lá como você chame, se nós fizermos isso, como é que nós vamos ser a imagem e semelhança e voltar para o Criador se a gente vem aqui e faz guerra? E fica retrocedendo. Que mundo vindouro é esse que dessa maneira não chega nunca? Que virada de chave é essa? Né? Na nossa dimensão da nossa alma mesmo, nos processos que nós vivemos aqui, para sairmos desse lugar de sofrimento. Não que a vida seja ruim, a vida é maravilhosa, mas nós estamos aqui para aprender com isso e mudar de estatura, ou não? Ou viemos aqui para ficar sempre na primeira série? Eu quero de novo, eu vou rodar de novo, eu errei aqui, eu rodei, eu quero ficar sempre na mesma, patinando. Então toda em absoluto forma de guerra é um retrocesso. Se algumas vezes nós temos que dar um passo para trás para darmos 2 passos para frente, isso pode acontecer, mas nós estamos aqui para trabalhar e resolver e consertar justamente isso. Justamente isso, para que num futuro, sabe-se lá quando, nós não tenhamos que dar passos para trás e que guerra seja algo inexistente. Porque inútil nós já sabemos que ela é um retrocesso no processo de desenvolvimento da nossa alma em retorno a Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você tem alguma dúvida que é um retrocesso? Mas eles estão brigando por isso e isso. Sim, e é louvável, não é mesmo? Porque tem esse motivo, aquele motivo. Mas a utopia que deve ser uma realidade é que um dia nós não tenhamos mais nenhum tipo de justificativa. Porque um dia que nós não tenhamos mais nenhum motivo, então nós paramos de retroceder. Então quando o insulto vem, ele diz, condiciona-te a tolerar a angústia nesse caso, né? De rebater, de desgoelar a pessoa, de colocar os pingos nos is, não é? De fazer a verdade ali.
aquela tua verdade naquele momento, enfim, tolera, condiciona até tolerar os insultos e tolerar a angústia e perdoa os insultos. Eu espero que vocês tenham gostado, entendido, trazido para os dias de hoje. É um dia simples e mais curto, eu que falei demais, né? O texto é curtinho, eu que sou faladeira, mas eu vou dizer para vocês que quando eu li pela primeira vez esse texto, porque às vezes eu fico vendo assim, são os mais curtos, os mais longos, parece que o mais longo é mais importante, não é a primeira vez que eu estudo este livro, e eu tenho visto que realmente nos pequenos frascos estão os melhores perfumes. Claro que do frasquinho você pode diluir naquele álcool de cereais e fazer uma perfumaria toda, e fazer um monte de outros frascos de perfume com uma única essência concentrada, mas nem sempre os grandes, as coisas muito compridas, muito longas, como os meus vídeos aqui, são os melhores. E esse texto parecia tão longe de nós, porque fala de Cohen, porque fala da comunidade, porque fala de um dia e meio para perceber se o Lashon Hara é verdadeiro ou não, fala da Alahá, fala de coisas que, embora não sejam modificadas como a escritura, que nunca se modifica, nós precisamos trazer e adaptar a nossa vida dentro daqueles ensinamentos e também fazer com que esses ensinamentos se encaixem, colocá-los exatamente onde devem, na dinâmica da humanidade que vai evoluindo. As coisas há 3.000 anos não eram como agora, assim como há 100 anos atrás, na época, 100 e poucos anos atrás, na época do Hafetz Haim, também não são exatamente como agora. Então não é um dia e meio, é um pouco mais, que nós precisamos esperar. Eu espero que vocês tenham colocado isso na sua vida. Eu realmente me serviu muito o dia de hoje, eu acho ele muito importante para parar e esperar um pouquinho mais. E para sim aprender a nos condicionarmos a tolerar a angústia de militar, por exemplo. Eu quero militar sobre isso, eu quero levar adiante, eu quero não sei o que, sem antes dar um tempo para ver se aquilo que você quer militar hoje é realmente não só o certo, mas aquilo que você vai pensar daqui 2 ou 3 dias. Porque talvez você levante uma bandeira hoje e diga, é isso, né? Não quero falar que coisas, e de repente amanhã não é. Porque você não se condicionou a esperar essa angústia passar, não é? Para você entender que esse insulto deve ser perdoado e que as fofocas devem ser analisadas para que realmente seja um fato e um fato que deve ser ou não passado adiante. Se muda ou se não muda o resultado, e se muda ou não muda o resultado para o bem, porque não basta mudar o resultado. Você não vai fazer uma coisa para mudar o resultado para ficar pior, para prejudicar as pessoas. O resultado precisa ser mudado para melhor. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Comentem aí embaixo as coisinhas aí que eu pedi para comentar. Eu vou colocar na tela final o 105, tá? Nós vamos ler hoje o Salmo 23. Então, vou dizer antes aqui aquelas coisas que são de costume. Uns coach de youtuber dizem, você não deve dizer isso. Outros dizem, você deve dizer isso. Então, eu vou ficar no meio termo. Eu vou dizer menos, mas eu vou dizer alguma coisa. Faça o que você achar que deve fazer. Você deve curtir, você deve comentar, se tem vontade de comentar o que está sendo para você, está mudando a sua vida. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você achar que vale a pena deixar o sininho aceso, o sininho ligado ali para receber as notificações do YouTube quando nós tivermos levado um vídeo no ar. Se você está fazendo bem para você, mete o dedo em tudo aí, curta, comente, compartilhe e tenha um dia maravilhoso. Eu vou ler o Salmo 23 para nós entendermos que nós nunca estamos sozinhos. O eterno meu pastor não faltará. Ele me faz repousar em campos verdejantes, conduz-me a águas tranquilas, restaura minha alma, guia-me por veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu siga pelo vale das sombras da morte, nada temerei, pois tu estarás comigo. Teu cajado e teu bordão me darão apoio e conforto. Preparas-me uma mesa de delícias na presença de meus inimigos. Unges com óleo minha cabeça,
meu cálice transborda. Certamente a bondade e misericórdia me acompanharão por todos os dias de minha existência, e por todo o sempre habitarei na casa do Eterno. Podem dizer amém. Shalom a todos. Até o dia 113 de não fazer Lashon Hara e fazer Shemirat HaLashon.